Fala galera, sejam todos muito bem-vindos aqui na coletiva do Juba Futebol. E aí, todo mundo bem aí? Só alegria? Vamos falar do São Paulo Futebol Clube porque a copinha vai começar, hein? Além da copinha começando, nós temos também o mercado da bola fervilhando ali no São Paulo Futebol Clube e eu quero trocar uma ideia com todos vocês aqui agora. Vamos juntos? Chega nesse like então aí, vem comigo e se inscreva também aqui no canal que você é muito bem-vindo, muito bem-vindo. Eu faço questão de ter você por aqui, tá bom? Tá bom então? Então vamos lá. Olha só, meus amigos, o São Paulo ele encaminha a contratação do Wendel. O São Paulo mantém com extremo otimismo. É claro que falar do Wendel agora já foi muito, mastigado o assunto, mas o São Paulo encara com tremendo otimismo essa contratação do Wendel aí. Eu acho muito bacana. Um caso curioso, o São Paulo deve anunciar agora a assinatura do pré-contrato nessa semana aqui. O que eu acho curioso, que é um caso bem curioso, é por que o Porto não liberou ainda? Por que o Porto tá fazendo linha dura para liberar o Wendel? E aí eu me informei, o que eu entendi, o que eu interpretei com todas as informações que eu consegui pegar por aqui é o seguinte: o Porto quer João Moreira comprado, contratado lá. E o São Paulo quer só emprestar João Moreira, o lateral direito. São Paulo manda por empréstimo, coloca a opção de compra, e aí o Porto fala, não, beleza então eu vou comprar. Só que o Porto falou, não, eu quero o cara comprado agora. Eles querem o Moreira meio doado, sabe, de graça. E o São Paulo falou, mas nem a pau, não vou doar de graça o Moreira de jeito nenhum. E eles falaram, então não vou mandar o Wendel. Só que eles já contrataram outro lateral esquerdo e o Wendel vai ficar no banco de reservas. Nem no banco de reservas. Então o técnico já se despediu do Wendel e o Wendel agora deve assinar o pré-contrato com o São Paulo talvez hoje ou amanhã. Hoje é quinta-feira, né? Hoje, ou até mesmo amanhã, o São Paulo já deve assinar esse pré-contrato com o Wendel, aí vai ficar muito bacana, hein? Aí o Porto pode segurar até o meio do ano, mas o Porto não vai querer, porque ele teria que arcar com os salários do Wendel, que não é uma coisa muito barata, o Porto ia jogar dinheiro fora, só de birra ficar com um cara ali que não vai usar. Então, o São Paulo ele tá correndo contra o relógio para poder mandar o Wendel para a pré-temporada junto com toda a equipe do São Paulo, com toda a delegação e a coisa tá fervendo aí. Mas nas próximas horas nós devemos ter um desfecho já e o São Paulo conseguir, por fim, finalmente anunciar o Wendel. Não é o único lateral esquerdo sondado no São Paulo, tá? Tem um caso interessante sobre o Mário Rui. Lembra do Mário Rui? Falei antes que era da Lazio, ele era da Napoli e ele ficou livre no mercado agora. Ele não teve propostas por aí, o que ele teve foi do São Paulo. E desculpa, dito por ele próprio, ele falou assim, ó, é o seguinte, a proposta que eu tive foi do São Paulo. Só que tem questões familiares. Tipo assim, eu não assinei esse contrato sozinho. Pra eu ir embora pra São Paulo, estado, né? Pro Brasil, eu tenho que levar a família e tal. A família não queria ir. Então ele tá lá em Nápoles, na Itália, né? A família, num primeiro momento, vai saber qual que é a imagem que passa do Brasil lá pro pessoal. Eles, com pouco estudo de Brasil, acabaram não vindo pra cá. O Mário Rui se deu mal, porque ele teve o contrato ali terminado com a Nápoles, não está sem clube agora, e ele poderia ser um titularzaço do São Paulo, que é um time tricampeão do mundo. Então, azar dele. E vou falar assim, ó, pra você, viu, Mário Rui, pra sua família, que você poderia ter falado. Aqui no Brasil, quando você vem com essa pompa de jogador, com a grana que tem jogador, é o melhor país do mundo, tá? Não tem nem comparação com Itália. Se é português, com Portugal, não tem nem comparação. Com grana aqui você vive e vive legal, viu? Pode ter certeza. Azar o seu. Vai ser banco em algum time, subtime por aí agora, poderia jogar num tricampeão do mundo, né, cara? Deu azar. São Paulo agora se deu bem, porque o Wendel, ele é 2, 3 anos mais novo do que o Mário Rui, e o Wendel é o cara que deve ser contratado. Tem alguns outros nomes sendo ventilados aí para a lateral esquerda do São Paulo, mas eu não vou abordar aqui agora, tá? Porque eu tô encarando que o Wendel, o São Paulo fecha entre hoje, entre amanhã, o São Paulo já anuncia o Wendel. Então, nessa situação, eu não vou especular nada aqui sobre a lateral esquerda, mas muitos nomes estão sendo especulados, tá? Não se engane, tem muito nome aparecendo por aí, mas eu não quero falar nesse vídeo aqui agora. Por falar na lateral esquerda, eu vou continuar na posição aqui. Vai começar a copinha, a Taça São Paulo de Futebol Júnior, né? Ontem eu até cometi uma gafe aí, falei que o Rian Francisco, ele iria ir com o time principal. Vou até falar isso de novo no canal principal. Porque o Rian Francisco, eu achei que ele ia ser puxado pelo Zubeldia
para ficar junto com os caras profissionais. Ele vai mesmo, mas não agora. Agora ele vai jogar a Copinha. O Rian Francisco, ele é um dos maiores jogadores da Copinha, um dos caras que o mundo inteiro vai ficar de olho. Mas agora, antes do Rian, vamos falar do lateral esquerdo, o Riquelme. O Riquelme é um lateral esquerdo também diferenciado, hein? Que frequenta constantemente as equipes de base do Brasil. Riquelme. O outro é o Igor Felisberto, o lateral direito. Então o São Paulo hoje ele tem dois laterais, o direito e o esquerdo, que eles são laterais de seleção da equipe de base. Não quer dizer muito, né? Porque, por exemplo, o Patrick Lanza também sempre foi lateral da seleção da equipe de base. E isso acho que não deu muito certo, o Patrick Lanza ainda jogando com os profissionais do São Paulo, né? Mas o que nós podemos esperar aí é que nomes como o de Lucas Ferreira, pelo menos o Lucas Ferreira, junto com o Rian Francisco, o Riquelme e o Igor Felisberto, eles sejam grandíssimos destaques. Tem zagueiro, tem goleiro, tem o Negruti, por exemplo, tem aquele menino Matheus Alves, tem um monte de nome muito interessante que o São Paulino, e não só nós, né, vamos ficar de olho, mas também os olheiros, os caras que levam pra Europa, essa copinha todo mundo assiste, principalmente o futebol português, esses caras aí do Porto, do Benfica e até outros, né, times menores ali, eles ficam sempre de olho nessas equipes de base aí quando jogam, e o São Paulo começa a copinha agora com alguns fenômenos e o principal deles, eu diria, é o Rian Francisco. Há quem diga, e eu vi muitos jogos, que o menino lá, o Lucas Ferreira, é melhor do que o Rian Francisco. Eu acho que até pode ser. Se você pensar no que ele faz em campo, é um futebol um pouco mais interessante em alguns aspectos. É mais rápido, é mais driblador, tem aquele corte para a perna esquerda e chuta jogando pela ponta direita. É bacana de ver esse Lucas Ferreira jogando. Mas, quando você vê o Rian Francisco, ele tem números muito eficientes. Muito mesmo. Então o São Paulo, que já projetou contratar um centroavante, quando o técnico Luiz Ubeldia pediu para a diretoria do São Paulo, o São Paulo ele não pode nem pensar. O São Paulo ele ficou com o Caleri. O Caleri foi sondado, tá? O Caleri Futebol Argentino veio tentar levar o Caleri, não teve proposta, mas tiveram algumas sondagens, veículos argentinos colocando que o Caleri era dos jogadores mais interessantes para ir para Boca e River, por exemplo, e aí o São Paulo não recebeu nada pelo Caleri. Se recebeu, não contou. Não tem notícia do São Paulo, não tem informação do São Paulo que recebeu proposta pelo Caleri. Muito pelo contrário. O Caleri sempre fala, não, eu não vou, o São Paulo fala, não vou vender o Caleri. O Flamengo, apareceu lá o paparazzo rubro-negro, falando que o Caleri era um dos jogadores que era o sonho de consumo do Landim. O Landim acho que até saiu do Flamengo já, né? Mas o São Paulo ele tem uma multa altíssima com o Caleri, então o São Paulo tem a moral, consegue segurar o Caleri. O outro, que também foi ventilado para sair do São Paulo, foi o André Silva. Quando o Zubeldia falou que era um centroavante, Caleri e André Silva, eles meio que, opa, peraí, e os que tem aqui? O que vai fazer com esses caras que estão aqui? Só que eles acabaram ficando, declarações... O Caleri sempre declarando amor ao São Paulo e o André Silva uma baita figura, né? Um baita cara. Chegou também, falou que o negócio dele na Europa já foi, que agora ele quer fazer o nome dele no São Paulo e tal. E ele tem uma grande chance, hein? Não é, pelo amor de Deus, sou muito fã, amo o Caleri. Não quero que ele se machuque nunca, nem pegue gripe. Só que o Caleri, além de não aguentar jogar o jogo inteiro, todos os jogos, perdão, jogar 80 jogos, brasileiro, Libertadores e tal, o Caleri, ele ainda tem um histórico de lesão, que não é uma coisa muito simples, né? O Caleri ele sempre teve algumas lesões. Se pensar no rodízio, torneio aqui, torneio acolá, o André Silva terá muita chance. Se pensar, então, que um dia podem jogar juntos, aí terá muitos e muitos jogos. E, eventualmente, numa contusão, que isso todo mundo tá sujeito. Então, o André Silva, pra mim, ele acerta, sabe, de ficar no São Paulo. É diferente do Rodrigo Nestor. Esse acertou em ir embora pro Bahia e o André Silva acerta em ficar no São Paulo. São dois caras com muitas diferenças. Um não ia mais jogar com o Zubeldia e agora... Chegou o Oscar para fazer meio que a função que o Nestor fazia. E o André Silva ele tem várias e várias formas de jogar no time do Zubeldia. Achei que o São Paulo tá fazendo um caminho muito interessante com esses nomes todos aí, viu? Olha só, além de todos esses caras que eu já tô falando aqui, o Lucas Ferreira é um dos jogadores que esteve no Flamengo na equipe de base. Ele chega agora para jogar no São Paulo e ele também é uma das sensações da Copinha. Mas ele é da base. O cara pro São Paulo chama-se
Henrique Carmo. O Henrique Carmo é um jogador que ele tem muita qualidade técnica e ele foi meio que esquecido no time do São Paulo. Vocês perceberam que ele não apareceu no São Paulo porque ele estava naquela questão da renovação contratual. Então esse Henrique Carmo ele chegou e renovou o contrato. O São Paulo está com o contrato renovado com o William Gomes, Henrique Carmo, Rian Francisco, os caras vão todos jogar. O William Gomes já projeta que vai ser o ano dele. O Rian Francisco na equipe de base já projeta que vai ser o ano dele, de virar profissional. E o Henrique Carmo é um cara que ele está ganhando o seu espaço meio que de maneira oculta, de maneira muito tímida, muito devagar. Por exemplo, o Nestor, que entrou e fez a ponta no São Paulo, e o Michel Araújo, que entrou e fez a ponta no São Paulo, já foram embora. O outro, estão indo embora, né? E o outro é o Wellington Rato. O Henrique Carmo, ele joga naquela posição que é do Wellington Rato. O Wellington Rato já foi embora pro Vitória. Então, o Henrique Carmo, ele ganha força de bastidores no São Paulo e é um dos nomes principais para jogar. Não como titular, mas naqueles momentos que o São Paulo começar. Ah, o Lucas Moura tem que vir pra cá, tira o Luciano, põe o Lucas Moura aqui. Quem vai ser o ponta direita? Ah, vai ser o Eric, mas e no próximo jogo? E se o Eric for mal? E se o Eric tá na ponta esquerda? Todas essas questões aí. E o Eric também não está garantido que fica no São Paulo o ano inteiro não, hein? Tem time por aí querendo o Eric, o São Paulo quer ficar com o Eric, mas se for uma venda, o São Paulo estuda vender sim o Eric. Aí o Henrique Carmo, ele vai conseguir pegar a vaga do São Paulo, pelo menos de reserva diretos, 12º jogador, aquele substituto. E aí ele é um jogador que o São Paulo deposita muita esperança nele. Uma qualidade totalmente ótima na equipe de base, agora fez a transição profissional, treina com os profissionais, acho que desde a época do Dorival, o William Gomes é certeza. Mas salvo engano, o Henrique Carmo também subiu com o Dorival e subiu com o Dorival. Então ele esteve treinando. Ele é ponta direita, ele treina contra os laterais esquerdos do São Paulo, Alan Franco ali na esquerda, na zaga. Ele joga sempre jogou já com o Dorival nos treinos, também com o Thiago Carpini e também com o Zubeldia. É quase 1 ano e meio estando ali entre os principais jogadores, trombando com um zagueiro forte, profissional na equipe de nos treinos do São Paulo. E agora ele renovou o contrato e o São Paulo vai colocar ele para jogar. É uma das grandes esperanças do São Paulo para o time principal também. Então, só para finalizar, o William Gomes e Henrique Carmo já no time profissional e as sensações da base. O Lucas Ferreira, Rian Francisco, Riquelme, Igor Felisberto e o Matheus Alves. O São Paulo tem um caminho enorme para não só o ganho técnico da equipe de base de Cotia, mas também para fazer história nas vendas do tricolor e recuperando os caixas, os cofres do São Paulo. É ou não é? O vídeo de hoje foi esse, eu espero que você tenha gostado e se gostou, deixa esse like aí. Tamo junto, abraço meus amigos, até a próxima, valeu!